Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor? Amém. Vamos continuar os nossos estudos aqui na revista. Estamos na lição número 4 e Deus tem falado conosco através dessa revista Projetando 2025. Quero dar a paz do Senhor para os irmãos aí da live, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Todos os anos, a gente projeta em janeiro o ano inteiro aqui na nossa igreja. No ano passado foi Projetando 2024 com sabedoria. Os irmãos lembram? Projetando 2024 com sabedoria. E agora o pastor Gedeon Júnior vem nos mostrando aí essa revista Projetando 2025, cuidando da família. Nós já aprendemos aqui, vida cristã e vida familiar, cuidado, não separe o que deve estar unido, foi ministrado aí pelo pastor Gedeon Júnior. Família e temor a Deus, atenção, mentira nunca se tornará verdade, ministrada também pelo nosso pastor Gedeon Júnior. E família e projetos, cuidado, é o futuro da tua casa que está em jogo. Aí foi ministrado pelo nosso querido pastor Elias Santana. E hoje o pastor Gedeon Júnior me convidou para poder ministrar a lição número 4. Então, abra a sua revista na página 22. Abra a sua revista na página 22. Página 22 da revista, os irmãos encontraram? Vamos lá. Estudo número 4, família e oração. Cuidado, não subestime esta relação de dependência. Não subestime esta relação de dependência. Vamos ler o texto áureo. Se você não está com a sua revista, abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Esse é o nosso texto áureo. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Texto áureo desta manhã, na revista aqui, Projetando, cuidando da família. Vamos lá, irmãos. Os irmãos acharam? Amém? Podemos ler Filipenses 4, 6. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, muito obrigado, pastora, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Eu estava olhando no dicionário, olha que interessante, essa palavra inquietos, só para os irmãos entenderem, não estejais preocupados, desassossegados, apreensivo, intranquilo, impaciente, alarmado, estressado, nervoso, tenso, angustiado, perturbado, aflito, agoniado, consumido. Tem alguém aqui nessa manhã com algum desses adjetivos aqui? Agoniado, perturbado, estressado, apreensivo, intranquilo, é isso aqui. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É quase que impossível nós ficarmos sem preocupação, irmãos. É quase impossível ficarmos sem preocupação. Nós temos preocupações no trabalho, na nossa casa, no nosso lar, na escola, mas o conselho de Paulo aqui é o seguinte, é que devemos transformar as nossas preocupações em oração. Nós temos que pegar as nossas preocupações e transformar em oração. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, não estejais inquietos por coisa alguma. Pega essa inquietação e transforme em oração. Pegue essa preocupação, essa angústia, esta aflição,
coloca tudo nas mãos de Deus e transforma em oração. Então, esse é o texto áureo. Aí nós temos aí a leitura bíblica em classe. Gênesis 15, do 1 ao 2, e Gênesis 24, do versículo do 1 ao 4, 9 e 10, 63 e 67. Aqui é o seguinte, aqui na verdade era para colocar todo o capítulo 24, mas não cabe na revista. Então eu não vou ler aqui com os irmãos, mas esse texto será explicado durante todo o estudo desta manhã. Então vamos aqui para a introdução. Vamos iniciar nossos estudos com uma reflexão muito importante. Olha todos para mim aqui antes. Nós vamos falar aqui, irmãos, sobre oração nessa lição, certo? Nós vamos falar sobre a oração e que nós não podemos, não devemos subestimar esta relação de dependência. Então, nós precisamos orar. Nós dependemos da oração. Nós precisamos falar e conversar com Deus. Agora, ao mesmo tempo que isso parece ser muito fácil, é muito difícil. Se eu chamar ali o irmão Wagner para conversar com ele, trocar uma ideia com ele, eu vou conversar com o irmão Wagner ali facilmente ali, no mínimo ali meia hora conversando sobre vários assuntos. Vem um assunto, vem outro. Quando viu o irmão Wagner, já conversamos aí meia hora. Se eu chamar o pastor Cristiano, o pai lá em casa, e nós começarmos a conversar, pastor Cristiano, quando vê, já conversamos ali uma hora. Começa a conversar de uma coisa, da outra, aí vai para a palavra de Deus, já abre a Bíblia, e a gente conversa ali, brincando, uma hora. Se for duas irmãs, aí 3, 4 horas, 5 horas, tranquilo, facilmente, sem nenhum problema, irmãos. Isso aí é tranquilo. E quando vê, já deu 5 horas conversando. Então, é muito fácil conversar, sim ou não? Até quem tem uma deficiência na fala, eles falam, né, e gesticulam. E é assim. Agora, ao mesmo tempo que é fácil conversar, parece que com oração, aí o negócio já muda. E a oração é o quê, irmãos? É conversar. Só que eu não vou conversar com o Cristiano, não vou conversar com o Wagner. Oração é o quê? É o conversar com Deus. É conversar com Deus. De forma simples, expor os problemas, as dificuldades, agradecer a Deus, conversar com Deus, irmãos, ter intimidade com Deus e conversar com Deus. Aí o pastor Gedeon Júnior, usando um livro de Richard Foster, ele fala aqui, ele tirou da página 25, é um livro muito bom sobre oração e o refúgio da alma. E olha só o que ele colocou aqui. Nos dias de hoje, está nesse quadradinho verde aí, na página 23. Diz assim, nos dias de hoje, ansiamos pela oração e nos escondemos dela. Olha só, nós ansiamos, queremos orar, precisamos orar, necessitamos orar, temos essa consciência que precisamos orar, mas nós fazemos o quê? Escondemos dela. Somos atraídos por ela e a repelimos. Acreditamos que a oração é a única coisa que podemos fazer e até mesmo é algo que desejamos fazer. Mas parece haver um abismo entre nós e a verdadeira oração. Experimentamos a agonia da falta da oração. Olha que forte, irmãos. Experimentamos a agonia da falta da oração. Ou seja, sabemos que precisamos orar, mas há um abismo muito grande que nos impede de estarmos em oração. Vamos lá. Aí ele continua aqui na página 24. Amados, Richard Foster está coberto de razão. É difícil, forte, mas absolutamente verdadeiro. Veja quão profundo é o ensino na continuação desta obra. Ele tirou lá da página 25 e ele continua. Não sabemos dizer com certeza o que nos retém. Alguém sabe dizer? Muitos vão dar desculpas, muitos vão dar uma justificativa.
eu estava cansado, eu estava estressado, eu estava inquieto, eu estava com uma dor aqui. Irmãos, não tem como assim dar uma... Não tem. Você conversa, você bate papo com todo mundo, eu bato papo com todo mundo, eu converso com todo mundo, mas quando se fala em oração, aí nós, eu e você, muitas das vezes, travamos nisso. É claro que eu não estou generalizando, mas na sua grande maioria é assim. Nós temos a certeza que algo nos retém. É certo que estamos ocupados com o trabalho, com as obrigações familiares, mas isso é apenas uma cortina de fumaça para esconder o verdadeiro motivo. É apenas uma cortina de fumaça para esconder o verdadeiro motivo. Aí continua, raramente nossas ocupações nos impedem de comer, dormir e fazer amor. O autor aqui estava apaixonado, né? Fazer amor? Não. A gente come, a gente dorme. Existe algo profundo, muito mais profundo nos assegurando. Aí ele continua, na verdade, há certo número de algos necessitando da nossa imediata atenção. Esse conceito, talvez universal, entre os grandes empreendedores de hoje, leva-nos à convicção de que temos de ter todas as coisas em ordem para poder orar. E aqui é um fato, não vai estar tudo em ordem para nós começarmos a orar. Se nós formos esperar ficar tudo em ordem para orar e conversar com Deus, sempre vai ter uma coisa, irmãos, e aí é que é bom orar, aí é que é bom clamar a Deus, aí é que é bom buscar o Senhor, sempre vai ter alguma coisa. E nós temos que entender que nós dependemos da oração. É por isso que o título da lição diz, cuidado, não subestime esta relação de dependência. Ou seja, eu dependo de Deus em tudo na minha vida. Tudo que há em mim, tudo que há em você, foi por Deus. Aí o pastor Gedeon Júnior aqui continua. O grande problema, eu estou na página 24, o grande problema é que nunca conseguimos colocar todas as coisas em ordem, e assim não nos dedicamos à oração. Aí tudo se complica, pois orar é falar com Deus, aquele que criou tudo, inclusive a família. Logo, percorremos em um caminho muito perigoso. Pensar que podemos ter um lar sem, em todos os momentos, dialogar com o que mais se interessa no sucesso familiar. Deus. Erramos crendo que não dependemos da oração. Então, é uma revista sobre família. Então, o sacerdote do lar tem que ter o seu momento de oração. Ele tem que orar sozinho. Porque ali ele fala com Deus coisas que ele não quer que a sua esposa saiba. Ele está se desabafando, ele está conversando com Deus. Ele tem que ter um momento dele a sós com Deus. A esposa está ali no lar, ela tem que ter um momento dela a sós com Deus. E aí ela ora com o Senhor, fala com Deus, conversa com Deus as suas queixas, seus agradecimentos, e ela se expõe, fala e conversa com Deus. Tem que ter oração com os dois juntos. Marido e esposa, e ali os dois oram, se fortificam, clamam ao Senhor, buscam a Deus pela união, pela vida conjugal, pela vida dos filhos, pelos projetos, e os dois ali unidos em oração. E tem que ter oração em família, onde todos oram juntos. Esposo, esposa, filhos, pai, mãe, filhos, e os que moram na casa. Às vezes moram pessoas ali na casa, todos da família oram juntos. Todos clamam ao Senhor juntos, e aí tem momentos de oração. E aí na igreja tem cultos de oração, na igreja tem eventos de oração. Nós temos aí as primícias de 6 a 7, a toda a primeira semana do mês, começamos em dezembro, janeiro e fevereiro, terminou na última sexta-feira. E aí você pode orar, pode clamar a Deus, tem uma oração na quarta-feira, e você vem para a igreja, ora, tem mini vigílias,
e você vem para a vigília e clama a Deus, traz a família, busca o Senhor, lê livros sobre oração e começa a clamar a Deus e começa a ter intimidade com o Senhor, porque se eu não oro, e se eu não busco, e eu não intercedo, e eu não clamo a Deus pela minha vitória, pela minha bênção, aí, queridos, fica mais difícil, fica mais complicado. E aí nós vamos entender aqui, na história que o pastor Gedeão Júnior colocou, de um homem que dependia de oração. Não tinha para onde ele correr. Ali é oração. Um momento difícil, um trabalho difícil, uma missão difícil. E vamos falar então de um senhor, um idoso de 140 anos, que estava preocupado com seu filho. Vamos contar aqui uma história, irmãos, uma história muito conhecida, que todos nós já ouvimos pregações, já lemos esta palavra. Eu mesmo já ministrei essa mensagem aqui várias vezes. Você já ouviu sobre isso? Mas a história é o seguinte: Abraão, ele estava com 140 anos, já estava idoso, e ele então preocupado com a vida do seu filho Isaque. E a grande preocupação de Abraão era com quem o seu filho iria se casar. E ele ficou muito preocupado com isso, e nós temos que ter essa preocupação. Eu, particularmente, eu oro já pelo esposo da minha filha. Eu já clamo a Deus pelo esposo da minha filha, para que Deus prepare um homem de Deus, um homem cheio da unção do Senhor, um homem que seja servo do Senhor. Eu já oro pela esposa do meu filho que ali está, para que Deus traga uma esposa, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. É claro que está bem cedo. A Eloá vai fazer 9 anos, o André vai fazer 14 anos, mas nós já oramos em relação a isso. Nós já pedimos a Deus em relação a isso. Então, irmãos, Abraão aqui está preocupado com quem Isaque vai se casar. E ele então, ele chama o seu servo, um homem de Deus, um homem de confiança, porque no capítulo 15, versículo 1, aí dá para você ler aí na revista, na página 23, na leitura bíblica em classe, em Gênesis 15, do 1 ao 2, diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou seja, antes de Abraão ter filhos, ele já tinha esse servo aqui ao seu lado. Ele já tinha esse homem ao seu lado, esse mordomo ao seu lado. E aí, quando os anos se passaram, e Abraão já está com 140 anos, aí já nasceu Isaque, já tem toda aquela história ali de Sara, e os nomes já foram mudados de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Quando ele já está com 140 anos, Isaque já adulto, ele preocupado, ele tinha essa preocupação: com quem o meu filho vai se casar? Aí ele chama então esse mesmo mordomo, aqui no capítulo 24. O texto não diz claramente, o texto fala servo, mas o texto não diz mais o nome de Eliezer. Não tem mais Eliezer na Bíblia, não tem mais menção na Bíblia, Eliezer. Só é aqui no capítulo 15. Então, todos nós não, a maioria acredita que esse servo aqui, do capítulo 24, é o mordomo Eliezer. Alguns podem, né? Tanto é que o pastor Gedeão Júnior coloca aqui, ó. O pastor Gedeão Júnior coloca aqui. Ele coloca aqui. Ele fala o seguinte: eu creio que é Eliezer, mas ele fala assim, ó: amado irmão, se você não concorda que tal servo seja Eliezer, não há nenhum problema. Chame-o a partir desse momento de servo, a quem chamo de Eliezer. Tal fato não mudará em nada nossa salvação. Ficamos contentes eu e você, amém. Então, quem não concorda que aqui no capítulo 24 seja Eliezer, está tudo certo. Mas eu creio que seja Eliezer e muitos creem assim.
Então, no capítulo 24, nós temos uma história aqui. E o versículo 24, capítulo 24, versículo 1, inicia dessa forma. Aí você pode abrir a sua Bíblia, porque nós vamos caminhar nela aqui. Amém? Capítulo 24. E era Abraão já velho, e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Ou seja, não tinha falta de nada aqui para Abraão. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa. Lembra lá no capítulo 15, que desde lá, antes de Abraão ter filhos, tanto é que ele pensava que Eliezer seria o seu herdeiro. E Deus falou, não é Eliezer o seu herdeiro, não é um mordomo o seu herdeiro. E ele fala aqui, e Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo o que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse o seu servo, porventura não quererás seguir-me a mulher, e esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua semente darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Olha aqui, irmãos. Olha a encrenca agora que Eliezer se meteu. Ele faz um juramento com seu senhor. O senhor de 140 anos coloca a mão debaixo da coxa, faz um juramento e fala, ok, vamos para a missão. Vamos então tratar desse negócio. Então, olha que interessante. A missão aqui de Eliezer era uma missão quase impossível. Ele tinha que ir para um país distante, que muito provavelmente ele nunca tinha ido antes. Então ele tem que viajar, irmão Alex, para um país que ele não conhece, não sabe, para fazer essa tal missão de Abraão. Ele tinha que encontrar a mulher certa em uma família que ele não conhecia. Tinha que pegar uma mulher certa em uma família que ele não conhecia. Ele tinha que convencer a mulher a ir com ele para um país distante e desconhecido para se casar com um homem que ele nunca tinha visto na vida, que ela nunca tinha visto na vida. Ele tem que ir para um país estranho, conversar com a moça, que ele não sabe quem é a moça, conversar com a família dessa moça, que ele não sabe quem é essa família, e convencer esta menina a vir com ele, porque Abraão não quer que o filho vá. Então a menina tem que vir, e ele tem que ir lá e convencer essa menina a vir. E mais ainda, ele tem que convencer os pais a deixá-la. Olha só, tem que convencer o pai a deixar a menina a ir para uma terra, casar com um homem que ela nunca viu na vida, e tudo isso foi o pedido de Abraão. Então a missão daquele servo era o quê, irmãos? Era praticamente impossível. E aí o que acontece? Se é possível para mim, se é possível para você, está tudo certo. Mas quando passa dessa esfera, aí vira o impossível. Aí clamamos a Deus, porque para Deus não é nada impossível. Levante a mão quem já teve uma causa impossível respondida por Deus após a oração. Levante a mão para que eu possa ver. Quem teve assim uma causa impossível.
Não tinha como, mas você orou e o impossível aconteceu. Olha aí que bênção. Então nós podemos orar, podemos buscar a Deus. Então vamos para o ponto 2. Por gentileza, abra sua revista 26, página 26. A missão e a atitude do servo, a missão extremamente difícil. A seriedade do momento foi extrema. Como na época de Abraão, o juramento era o pacto mais sério que existia, e a sociedade se comprometia naquilo que jurava, fez seu servo jurar o seguinte: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Amados irmãos, vocês podem imaginar o peso que recai sobre a vida daquele servo? Para piorar, a futura esposa ainda deveria vir de malicuia, vir para ficar, pois Abraão ainda queria uma nora que não levasse seu filho de volta para a terra de onde ele veio. Veja o que diz Gênesis 24, 5, 6. Perguntou-lhe o seu servo: se porventura a mulher não quiser seguir-me a essa terra, farei então tornar teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: guarda-te que fazeres tomar para lá meu servo. Olha para a sua Bíblia em Gênesis 24, versículo 10. Gênesis 24, versículo 10. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Sonson, eu te enviei aí um mapa, por gentileza. Olha só, irmãos, o que acontece aqui. Aí, querido, eu vou te pedir, igual o pastor Gedeon Júnior faz aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar, pegando ali do Ur, esse primeiro quadradinho aí. Abraão era de Ur, certo? Ur, deixa eu me aproximar aqui mais. Olha só, irmãos, a primeira fase da vida de Abraão. Abraão estava em Ur dos caldeus, a Arã. Eles saíram de Ur dos caldeus a Canaã, mas quando chegaram em Arã, permaneceram lá. Gênesis 11, 31. Aí o irmão Sonson vai subindo ali. Aí a Bíblia diz, então, que ele foi para Arã. Aí tem um quadradinho lá, Sonson. Ele foi para Arã. Arã a Canaã. Deus fala a Abraão deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai, para a terra que o Senhor lhe mostraria. Gênesis 12, do 1 ao 5. Aí ele continua ali a sua viagem, e aí no quadradinho 3 diz, Canaã, o Egito, houve uma fome na terra, e Abraão foi ao Egito residir como estrangeiro. Está lá em Gênesis 12, versículo 10. E aí, então, ele foge dali, e ele fica ali. Abraão subiu ao Egito com a esposa Ló e tudo que tinha ao Negueve. E ali ele estava ali em Negueve. Aí abre o mapa aí, Sonson, por favor. Mesopotâmia, abre por gentileza bem ali entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Muito bem, obrigado. Olha só, aí que a Eliezer foi para Mesopotâmia. Ele pegou seus 10 camelos e viajou para Mesopotâmia, a cidade de Naor, entre os rios Rio Tigre e o rio Eufrates. Muito obrigado, Sonson. Aí então a Bíblia diz que ele saiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Naor, irmãos, Naor, ele era pai de Betuel. Betuel era o pai de Rebeca. E ele então foi para Mesopotâmia. E a Bíblia diz que quando eles viajaram, caminharam com 10 camelos, porque tudo estava no comando de Eliezer. Toda a riqueza de Abraão estava no comando de Eliezer. O mordomo aqui, nesse sentido, era aquele que cuidava de tudo do seu senhor. Tudo, sem exceção. Finanças, tudo. Então Eliezer era esse tipo de mordomo. Então ele pega 10 camelos, e viaja para a Mesopotâmia. A Bíblia diz que ele foi para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, para os irmãos entenderem a cena. Eu sei que os irmãos já conhecem a história, mas vamos aqui tentar analisar a cena.
Ele viaja, então, com 10 camelos, com muita riqueza, ele se preparou materialmente, ele levou ouro, levou prata, levou joias, muitas riquezas nos camelos. E eles foram ali caminhando, viajando, com muitos servos, muitos bens, muitos ouros, prata, e ele para então diante de um ribeiro. Ele para então diante de um poço de água, fez ajoelhar os camelos, e as moças estavam ali tirando água. Agora, quem é a moça? Devia ser todas bonitas, todas belas, estavam todas ali. Quem é a moça que vai casar com Isaac, filho do meu Senhor? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Você, vem cá, vamos ali. Meu Senhor mandou pregar uma esposa e você é bonita, né? Acho que vai combinar com Isaac. Aí chama um servo, e aquela ali? O que tu acha daquela ali? Ah, aquela ali parece, acho que aquela ali é melhor do que essa, hein? Aquela ali é melhor. Vamos falar com ela, conversar com ela, e vamos levá-la para Isaac. Foi assim, irmãos? Foi dessa forma? O que ele faz aqui, irmãos? Ele vai para oração. Então, tem um momento difícil, não vai no achismo. Eu acho que é aquilo, eu acho que é isso. Talvez é aquilo outro, não é no achismo. Você não sabe o que fazer, não, está um momento difícil. Aí você vai orar, meu querido. Você vai orar, vai clamar a Deus, vai buscar o Senhor para uma direção, e Deus vai mostrar o que fazer. Olha aqui que Eliezer faz. E disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão. Olha que oração forte. Dai-me hoje bom encontro. Eu estou no versículo 12 do capítulo 24. Dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar a água. Olha o que Eliezer pede. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designastes ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Senhor, eu não sei quem é dessas meninas, não tem como saber, mas eu sei que é uma delas. Então, Senhor, eu vou fazer o seguinte: a menina que vier aqui, eu vou pedir água para essa menina. E a menina que eu pedir água, eu vou pedir água a essa menina, pois a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe. Só que não só sou eu beber, não vai ser só eu beber, eu quero que os meus camelos também bebam. Eu quero que ela ofereça também para os meus camelos. E ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designastes ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Sonson, eu te mandei um vídeo aí, por gentileza. Olha só esse vídeo aqui para eu continuar aqui a narrativa. Olha só. Você já viu um camelo bebendo água? Os camelos são verdadeiros mestres da sobrevivência, sendo capazes de enfrentar os ambientes mais áridos e desafiadores da Terra. Em suas exuberantes corcovas, eles armazenam gordura, que o ajuda durante longos períodos sem beber. E quando finalmente tem a oportunidade de se hidratar, sua técnica é realmente digna de admiração. Eles podem beber até 30 litros de água em apenas alguns minutos. Os camelos são animais fascinantes. Além de sua incrível capacidade de sobrevivência, têm habilidades de suportar variações extremas de temperatura. E são animais com grande importância cultural para as comunidades que vivem nos desertos.
Comente bicho. Obrigado, se você ficou até Sanson. o final e gostaria de um próximo vídeo. Obrigado. Olha só, irmãos. Esse animal aqui, Eliezer viaja. A moça tem que dar não. Ele fez uma oração. Era mais fácil essa moça olhar e dar água só para Eliezer. Só que tem 10 camelos ali com sede. Você viu que armazena a água, eles conseguem caminhar vários dias sem ter sede. Eu até coloquei aqui, um camelo pode beber até 100 litros de água de uma só vez em 13 minutos. Um camelo sedento pode beber 130 litros, ou seja, 10 litros por minuto. Os camelos são capazes de sobreviver por semana sem beber água, pois uma gordura da córcova para se hidratar. Aí, vamos lá, eu já vi pregadores dizendo que essa donzela foi lá, pegou balde e tal, colocou lá para os camelos de Eliezer. Eu já imagino que seja ali ela deveria ter ali água disponível e ofereceu para os camelos, e os 10 camelos foram ali naquele poço, naquele tanque, digamos assim, e ali bebeu a sua água e se hidratou, tomou a sua água. Mas o fato aqui que eu quero dizer para os irmãos é que são animais que bebem muita água. Não é um cachorro, não é um gato. São animais que bebem muita água. E ele faz uma oração, irmão, difícil. Ele fala, Senhor, não é que ela possa trazer água só para mim, não. Porque ele poderia orar assim. Senhor, a moça que trouxer um copo de água para mim, está tudo certo, é a menina que eu quero. Só que ele vai mais a fundo, ele vai mais profundo. Ele fala, não a mim apenas, mas eu quero que ela traga água também e oferece para os meus camelos, que é muito mais difícil. Era o animal da época. A moça sabia que camelo bebe e bebe muita água. E aí, o versículo 15 fala, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, Betuel é o pai de Rebeca, Milca é a mãe de Rebeca, Naor é avô de Rebeca. Estou te falando aqui os nomes, a família aqui. E Naor era irmão de Abraão. Saía o seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então, versículo 17, então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me de beber um pouco de água no teu cântaro. A oração que Eliezer fez. Falou para a donzela, falou para Rebeca. Aí versículo 18, e ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Ponto. Aqui já era... Se Eliezer tivesse orado dessa forma. Mas ele pede um pouco mais. Aí vem o 19. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirai também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar a água, e tirou para todos os seus camelos. Então ela vai lá no poço, tira a água e coloca para os camelos. Agora olha lá, um camelo 130 litros em 13 minutos. São 10, irmão Elton, 10 camelos. Olha um tanto de água que essa moça teve que dar. Ou então se Eliezer orasse assim, Senhor, basta os 10 não, só um camelo, para mim um camelo. Mas ele quer que todos os camelos, ela tirou e deu água para todos os camelos. E o varão estava o quê? Admirada de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado na sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou um varão pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse, de quem tu és filha? E ela, eu sou filha. De quem tu és filha? Peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor.
ó Senhor, eu tenho pasto, eu tenho muito verde, você pode passar a noite lá com seus animais, eu vejo que tu és um viajante, eu sou filha de Betuel, eu sou filha de Milca, eu sou neta de Naor, então você pode ir lá em casa, lá tem muito verde, tem muito pasto, você pode passar a noite lá. Aí, queridos, aqui foi resolvido uma parte do problema. Uma parte do problema foi resolvida aqui, irmã. Opa, Deus ouviu minha oração. Essa aqui é a menina. Agora, vamos para a segunda parte. Quem é esse Betuel? Quem é essa Milca? Vamos falar com Betuel, bora falar com Milca, vamos conversar com eles. E aí? A moça eu já vi que está bem prestativa, é uma anfitriã, né? Está recebendo? É uma anfitriã de primeira, está muito, né? Está maravilhada, está uma bênção. Agora vamos para a segunda parte. Versículo 27. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência, a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho, à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele varão, veio ao varão, eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse, aí vem aqui a oração, vem a oração toda aqui. Então disse, eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido. Aí, irmãos, olha aqui para mim, no versículo 35, Eliezer, sentado com a família da moça, explica tudo o que aconteceu. Fala de Abraão, fala do seu senhor, fala da mulher de Abraão, de Sarai, tudo o que aconteceu, e aí do voto que foi feito, o que Abraão conversou com ele, como é que ele fez a viagem, pegou os 10 camelos, fez um voto ao Senhor, aqui ele conta tudo. Imagine numa sala, está ali a moça, e ele contando tudo o que aconteceu, desde lá do início. Aí ele vem aqui, falando aqui no 37, no 40, versículo 42, aí no 42 ele fala tudo que houve, aí no 47, então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, ele vai contando aqui, repetindo tudo, aí ele vem aqui para os 50. Então responderam Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu este negócio. Olha aí, irmãos. Betuel, pai de Rebeca, fala assim, amém, é de Deus. Do Senhor procedeu esse negócio. Então Deus, irmão, está fazendo uma coisa mais grandiosa aqui. Deus, além de responder à oração de Eliezer, Deus agora tocou já no coração de Betuel, o pai de Rebeca. Deus já está fazendo a obra aqui. E ele fala, do Senhor é esse negócio. Olha o 51, irmãos. 24, 51. Então respondeu Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu esse negócio. 51. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te. Seja a mulher do teu filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Ele nunca tinha visto Isaac. Não, Isaac aqui. Betuel não sabia quem era Isaac. Ou sabia, pastor Cícero? Sabia aqui já, né? Porque ele contou toda a história. Ele relatou toda a história do Senhor, de Sara, e se Naor é irmão de Abraão, e Betuel é sobrinho de Abraão, então aqui nessa história aqui já sabia, no decorrer da história aqui, que ele já contou tudo, aqui já sabia. Então ele pega e fala assim, ó, eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja a mulher do teu filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, deixa eu só falar aqui para os irmãos entenderem aqui, irmãos, a genealogia.
Betuel é pai de Rebeca, certo? Milca é mãe de Rebeca, tranquilo? Só que Betuel é filho de Naor, beleza? E Naor é quem? Naor é irmão de Abraão. Então Isaac irá se casar com a sua prima. Isaac irá se casar com a sua prima, porque Rebeca é filha de Betuel. Betuel é sobrinho de Abraão. Naor é irmão de Abraão. Essa aqui é a genealogia aqui. Oi? Prima de segundo grau. Então é prima. Então acredito que nessa história aqui, quando ele senta e conversa, explica tudo o que houve, aqui ele já sabe que se trata de Isaac. E aí o que acontece, irmãos? Eles vão conversando. Então disseram ao seu irmão, aí eles vão conversando aqui no 54, então comeram, beberam, ele, os varões, e com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã e disse, deixa-me ir ao meu senhor. Olha aqui, quem está falando é Eliezer, deixa agora eu ir para o meu senhor, eu já encontrei a donzela, tu já autorizou, deixa eu ir ao meu senhor. Olha o pedido da mãe, 55. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Sabe quem é o irmão de Rebeca aqui, irmãos? O irmão de Rebeca aqui é Labão. Labão é quem? É o pai de... Labão é o tio de Jacó. Labão é o tio de Jacó. E aí o irmão Labão... Mas a mãe, Milca, fala assim, deixa a donzela ficar 10 dias conosco. 10 dias. Mas aí Eliezer fala, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir para que eu volte ao meu Senhor. Olha todos aqui para mim, em nome de Jesus. Vamos fazer as fases aqui. Primeira fase foi vencida. Segunda fase foi vencida porque eles conversaram com o pai e com a mãe, deixaram. Só que agora tem uma outra fase, é saber se Rebeca quer ir. A mãe pede, deixa a menina ficar 10 dias conosco, a mãe e Labão. Deixa a menina ficar 10 dias conosco. E ele fala, não, eu preciso voltar, eu preciso ir ao meu Senhor. Agora vem a última prova. Vamos perguntar se Rebeca quer ir. Aí o versículo 57, e disseram, chamemos a donzela e perguntemo-lhes. E chamaram Rebeca e disseram, irás tu com este varão? E ela respondeu, irei. Se ela dissesse, não irei, acredito que ela não iria. Mas ela falou, eu irei. Ou seja, Deus já havia feito tudo. Deus já havia preparado tudo. E ela fala, eu irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, tomou aquele servo, e Rebeca o partiu. Então ele foi na terra, conseguiu a donzela sobe lá nos camelos, e volta e parte, lá onde está Isaac. Com a bênção do pai, com a bênção da mãe, a bênção do irmão, todo mundo concordaram, Betuel concordou, Milca concordou, Labão concordou, todo mundo concordou, a Rebeca quis ir, está tudo certo, tudo tranquilo, tudo resolvido. Aí vem aqui um momento romântico, maravilhoso. Isaac vinha do caminho posto de Laai-Roi, porque habitava na terra de Sul. Eu estou no 63. E Isaac saíra a orar no campo. Olha aqui. Por que Eliezer orou, irmãos? Porque ele tinha um homem que orava. Abraão orava. Abraão era um homem de oração.
Isaac era um homem de oração. A Bíblia diz que ele estava orando no campo sobre a tarde. Isaac estava clamando a Deus, orando no campo, e levantou os olhos, e eis que os camelos vinham. Olha aqui, Isaac orando no campo, olhou ao longe, quem é que está vindo ali? Os camelos de Eliezer. Ele foi para uma viagem, e agora ele está voltando com a missão cumprida, e ele olha e vê os camelos. Rebeca então levantou os olhos, olha aqui o momento romântico aí, ó. Rebeca então olhou e viu quem? Isaac. Igual o dia que a Elidiane viu o pastor Heber. Ela olhou assim, um negão, falou, é esse. Eu olhei, falei, é essa. Olha só. E aí Rebeca olhou e viu quem? Isaac. Aí olha que bonito. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac. E lançou do camelo e disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Aí lá vai Eliezer contar tudo para Isaac. Eu fui, aconteceu isso. Contou tudo. E Isaac trouxe para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-se por mulher, e a amou-a. Assim Isaac foi consolado, depois da morte de sua mãe. Então, olha só. Deus ouviu ou não ouviu a oração de Eliezer? Sim ou não, irmãos? Sim. Se ele não orasse, ele teria esse sucesso? Seja sincero. Se ele não orasse, olha, eu ia falar uma palavra aqui, olha, né, o que ele ia fazer. Ele ia fazer besteira, irmãos. Ele ia pegar uma mulher qualquer, uma donzela qualquer, que não tinha nada a ver. Talvez ele ia fazer algo impensado. Ele ora, ele faz um voto. Ele clama a Deus, ele busca ao Senhor. E Deus, então, dá a vitória. Olha todos aqui para mim, em nome de Jesus. Rapidinho. Eu, na segunda-feira retrasada, eu saí de casa e fiz uma oração a Deus. E eu falei assim, Senhor, que a minha vinda aqui não seja em vão. Porque eu fiz um curso e eu estou atrás de uma vaga que tem a ver com esse curso. E eu peguei os meus currículos e fui para um local que tem um monte de empresas que tem a ver com o curso que eu fiz. E eu falei, Senhor, que eu não venha aqui em vão. Que eu não saia de casa e não venha aqui em vão. E que esta semana eu seja respondido. Que esta semana eu receba uma resposta dessa minha vinda aqui. Isso foi na segunda. Na quarta-feira me ligaram. Aí quarta-feira me ligaram, conversaram comigo, uns 5 minutos, tranquilo. Na quinta-feira me chamaram. Aí eu fui lá, conversei com eles, e a moça disse assim no final da entrevista, deixe os documentos preparados. E eu saí. Eu te pergunto, Deus ouviu minha oração? Sim ou não? Deus respondeu? Sim ou não? Eu estou trabalhando na vaga? Não. Aí é onde entra. A tendência nossa é ficar o que agora? Ansioso. A tendência nossa é ficar o que agora, Alex? Agoniado. Esperançoso. E aí? E aí? Isso foi quinta, já deu sexta, já deu segunda, já passou. E aí? Ela falou, prepara os documentos. Eu orei. Falei, Senhor, que seja essa semana. Foi na semana que eu falei. Foi na quarta, foi na quinta. Eu fui chamado? Não fui. Vou ficar agoniado? Não vou, irmãos, porque Deus respondeu. Agora, o que eu quero dizer com isso? Fale, queridos, ore, busque a Deus, faça votos com Deus, faz experiências com Deus, e Deus vai te abençoar, no nome de Jesus. Tem uma oração, irmãos, que eu não gosto de fazer, irmã Bernadette, isso é coisa pessoal minha. Eu dizimei essa semana.
eu dizimei, eu dei meu dízimo, eu fiz o pix do meu dízimo. Mas eu não tenho coragem de fazer uma oração. Senhor, eu dei meu dízimo, agora olha aqui, Senhor, eu dei meu dízimo aqui, eu estou precisando disso, a tua palavra diz fazer prova de mim. Eu não faço isso, eu não faço. Quem quiser fazer, que faça. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, estou falando que eu não faço. Então esse tipo de prova eu não faço. Senhor, olha aqui, eu dei o dízimo. Não, meu irmão, agora faça prova, irmãos. Eliezer fez prova. Senhor, se a moça que vier aqui me der de beber e dá para os meus camelos, essa é a mulher, é a donzela que eu vou levar para o meu Senhor. E ele fez esse voto, ele fez essa prova, e da forma que ele falou, aconteceu. Aí Deus já tocou no coração de Betuel, de Labão, de Milca e de Rebeca, irmãos. Não teve nenhum problema. Porque se Betuel fala assim, ela vai, e a Milca fala não vai, olha o problema. Não, meu amigo, eu não sei nem quem é. Não vai não. Olha o problema. E tem que ser Deus mesmo, porque chegar um cidadão dizendo que a donzela Eloá tem que ir não sei aonde, um cidadão que eu não conheço, meu irmão, tem que ser muito Deus mesmo, para eu liberar minha filha para ir para o lugar, Alex, num lugar que eu não conheço. Aí a minha esposa fala, vai, concorda, pode ir. E eu chamo a Eloá, e Eloá, você quer ir? Eu vou, pai. Meu amigo, tem que ser, mas foi Deus ali. E aí Eliezer entendeu, Milca entendeu, Betuel entendeu, Labão entendeu, todos foram. Então, irmãos, olha para a revista, no 27. Em primeiro lugar, Eliezer se preparou materialmente. 27. Ele preparou suprimento pessoal, a viagem era longa, outros artefatos de riqueza para encher os olhos da futura esposa e sua família. Não foi à toa que Abraão escolheu o mais idoso dos seus servos, então ele pegou um homem preparado. Ele se preparou materialmente, ele não foi assim, uma viagem sem preparo, ele se preparou antes. Ele se preparou materialmente para essa viagem, ele se preparou espiritualmente. Ele sabe perfeitamente que suas habilidades de nada vale se Deus não estiver com ele. A missão era por demais difícil, mesmo com os recursos que dispunham, ele tinha consciência completa que somente Deus o poderia dar vitória. Era a missão mais difícil da sua vida. Não se esqueça do voto, irmãos. Ele fez um voto. Era a missão mais difícil da sua vida. E detalhe, esse voto era o seguinte, mesmo se Abraão morresse, ele tinha que continuar com esse voto. Ele tinha que continuar com essa missão, mesmo Abraão morrendo. Então era uma missão muito, mas muito difícil. E ele fez o quê? Ele orou a Deus. Ele clamou ao Senhor. Ele busca a Deus, ele clama ao Senhor, faz um voto, e Deus aqui deu a grande vitória. E o pastor Gedeon Júnior fala assim, um pouco acima onde está a palavra espiritualmente, ele fala assim, aqui um ponto importantíssimo, creia, Deus nos entregou o lar que temos, pois somos as pessoas mais adequadas e preparadas para cuidar e enfrentar as dificuldades que virão dia a dia. Então, a minha família, Deus entregou a mim. Então eu sou, sim, a pessoa mais qualificada para poder cuidar da minha família. Você é a pessoa mais qualificada para poder cuidar da sua família. Então você recebeu uma missão, que é cuidar da família. Por isso que nós não podemos subestimar esta relação de dependência, irmãos. Nós não podemos subestimar esta relação de dependência. Nós temos que entender que os afazeres do dia, as obrigações do dia, o que nós fazemos no trabalho, em casa, não pode atrapalhar o nosso momento de oração com Deus. Aí vai para a página 29. Vamos aqui no último parágrafo do 28. Será que Eliezer saberia orar se não acompanhasse Abraão orando?
Abrão era um homem de oração e, sendo auxiliado de perto por Eliezer, transmitiu um legado importantíssimo, que foi a oração. É óbvio que Eliezer agiu, mas todos os passos foram antecedidos por oração. Eu acredito que até os bens, quando ele estava preparando ali cada camelo, eu imagino que Eliezer foi preparando: Senhor, vá comigo, Senhor. É uma missão difícil. O que eu tenho que levar? O que eu tenho que... Eu acho que até em tudo isso Eliezer estava orando. Aí, você não vai responder para ninguém. Eu queria que todos agora prestassem atenção. Você não vai responder para ninguém. E você vai responder o seguinte: quanto do seu dia é dedicado à oração? No dia temos 24 horas. É aconselhável que nós possamos dormir 8 horas. Sobram 16. 16 horas, vamos lá, trabalho. 8 horas trabalhando. Sobram 8 horas. Quanto do seu dia é dedicado à oração? De 24 horas, nesse período, quanto tempo é dedicado à oração? A oração é incentivada para todos os membros da família. A oração é incentivada para todos os membros da família, ou só o sacerdote do lar ora, ou só a mulher ora, ou só os filhos oram? Quanto tempo essa oração é incentivada para todos os membros da família? A oração, queria que não conversasse, amém? A oração é uma prática que é realizada em todos os momentos ou somente quando aparecem situações difíceis? Quando aparecer um momento difícil, aí eu vou orar. Ou eu oro em todos os momentos. Em todos os momentos eu estou orando, eu estou clamando. Ou eu vou orar só quando aparecem situações difíceis. Você já leu algum livro específico sobre oração? Um livro que seja, por exemplo, tem um livro aqui, recomendado pelo pastor Gideon Júnior, Richard Foster, A Oração, o Refúgio da Alma, editora Vida. Então, você já leu algum livro específico sobre oração, uma revista, uma literatura, alguma coisa sobre oração? Já observou como a palavra de Deus trabalha com a oração? A palavra de Deus trabalha com oração. Os exemplos de oração respondidas na Bíblia te inspiram? Essa história de hoje te inspirou? Te inspira os exemplos de oração respondidas na Bíblia? Você tem algum testemunho de alguma oração que foi respondida? Um testemunho, você tem? Você orou, Deus ouviu e Deus respondeu. Você incentiva seu lar, está em cultos de orações e vigílias? Hoje tem oração, hoje tem vigília. Vamos todos. Ninguém vai ficar, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos clamar a Deus. Antes dos cultos normais, existe o hábito de investir alguns minutos orando para que haja a bênção de Deus? Não tem culto hoje à noite? Nós temos, não responda não, nós temos esse hábito de, antes do culto, orar para que Deus abençoe, para que Deus venha com a sua bênção. Antes dos cultos, existe o hábito de investir alguns minutos orando para que haja a bênção de Deus. Oro por minha nação, meu povo, pela economia, pela bênção do meu país. Eu oro pelo meu país, eu oro pelo meu povo. Eu oro pela liderança da minha igreja, pelos pastores, os pastores que estão na frente da obra, das congregações, evangelistas, presbíteros, diaconisas, diáconos. Eu oro pela liderança da minha igreja,
pela salvação de almas, pelo crescimento do Evangelho? E aí, irmãos, são as perguntas que o autor da revista, Pastor Gideon Júnior, colocou aqui. Então, o que nós vamos fazer? Você vai responder isso aqui para você. Eu, preparando a lição, respondi para mim. Você vai responder para você. O que você faz? Uma vez o pastor Elias Santana pregando aqui em algum estudo, que eu não lembro qual foi o estudo, mas o pastor Elias Santana me falou algo no estudo que gravou o meu coração. Ele falou o seguinte: se você ora para pregar, só você foi convidado para pregar e você ora para pregar, se você foi convidado para louvar e você ora para louvar, você não tem vida de oração. Você está orando porque você vai pregar. Você está orando porque você vai louvar, mas você não tem uma vida de oração. E aquilo ficou gravado no meu coração. Porque vida de oração é vida de oração. É você orar todo dia. É buscar o Senhor todo dia. E quando vai pregar, você ora também. Mas não é porque eu vou pregar, porque eu tenho uma vida de oração. Quando eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou orar, mas não é porque eu vou orar, porque eu vou cantar, é porque eu oro, eu tenho uma vida de oração. Como eu vou cantar, eu vou orar também, mas não é por conta disso. É porque eu tenho uma vida de oração. Se vier uma luta, eu vou orar. Claro que eu vou orar, mas não é por conta disso, não. É porque eu já tenho uma vida de oração. Eu já oro, eu já clamo, eu já busco, eu já intercedo, eu já clamo ao Senhor. E a própria palavra do Senhor diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, irmão, nós temos que ter essa vida de oração. E que esse exemplo de Eliezer possa nos inspirar diante de um momento difícil, de uma luta, possamos orar ao Senhor, possamos clamar a Deus. Mas passou a luta, consegui a minha bênção, consegui a minha vitória, eu vou continuar orando. Mas, pastor Heber, na minha vida está tudo certo. Amém, então ora pelo país, ora pelo Lula, ora pelo presidente do país, ora pela Anitta, essa só Jesus na causa, ora para Deus salvar a vida dela, ela virar uma mulher de Deus, para Deus converter, ela ganhar almas para o Senhor Jesus. Ora por esse povo aí, irmãos. Tanta gente precisando de oração, tanta gente precisando de um milagre, Ora por esse povo. Um dia desse eu estava orando pela Preta Gil. Eu estava orando, irmãos, pela Preta Gil um dia desse. Ela está com câncer. Ela fez uma cirurgia, colocou uma bolsa de colostomia aqui, eternamente, não sai mais. E eu estava orando pela vida dela. Senhor, salva essa menina, liberta, cura. Que ela fez a cirurgia antes. Eu orei, Senhor, que essa cirurgia seja uma bênção, que ela consiga sair. Nós temos que orar, irmãos. Quando fala aqui família, como tem oração aqui pelo país, orar pelo país. Aí a nossa briga, a nossa batalha, fica nessa batalha aí, a vida inteira. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e o país como está, e ninguém ora, ninguém busca, e fica... Quando eu falo ninguém, não estou generalizando, tá? É o modo de falar aqui. Ninguém ora, ninguém busca, e fica nessa briga eternamente, direita, esquerda, e o país indo como está. Então vamos lá. Vamos orar então pelo Lula, para Deus salvar, dar direcionamento, orar pelo Haddad. Haddad não é o ministro da Fazenda? Vamos orar por ele, irmão, para Deus dar vitória, abençoar, orar pelo Ibanez, orar pelos governantes. Você ora pelo Lula? Parabéns, para Deus salvar, libertar, amém. Então, irmãos, nós temos que orar por tudo pelo país. Quando se fala igreja, vamos orar pelo Brasil para Cristo, mas vamos orar também pela Assembleia, pela Batista, pela comunidade, vamos orar também pela Casa da Bênção, vamos orar pelas igrejas, vamos orar pelo país que está sofrendo lá perseguição, e tanta coisa para orar, meu irmão, tanta coisa para orar, tanta coisa para orar. Oração é o que não falta, e muitas das vezes nós oramos o quê? Oramos somente por nós. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo. A minha sogra está em sua casa com uma cunhada que veio lá da Palestina. A minha sogra casou com um palestino. É o senhor Nabil, não sei da Safar. Nabil Assafar. Lá da Palestina. Aí,
ele veio, agora uma irmã dele veio, lá da Palestina, e aí essa irmã veio para cá. Não sei ao certo, mas tudo indica que ela é muçulmana. Qual é a nossa função? Elidiane. Qual é a nossa função? Elidiane, pastor Heber, André e Eloá. A nossa função, irmãos, se for olhar, essa mulher voltar convertida, voltar com o Senhor Jesus na sua vida. Essa é a nossa função. E muitas das vezes nós negligenciamos isso. Está ali, ó. A gente pode chegar, falar de Jesus, apresentar o amor de Deus. Não sei quanto tempo ela vai ficar. Convidar ela para vir para a igreja, estar conosco aqui, aceitar Jesus e, ó, viajar com Jesus no coração. Concordam ou discordam? Sim, meu irmão. E é assim que funciona. Então, oração é que não falta. Motivo para orar é que não falta. E aí, que Deus possa abençoar. Meu tempo já acabou. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus por esta lição tão abençoada aqui essa noite, nessa manhã. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esta oração, por esse culto, por esse estudo bíblico sobre a oração. Nós te agradecemos, ó Pai, que nós possamos estar te clamando, te buscando, intercedendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que possamos aprender a orar, a clamar a Deus. Quando Eliezer faz esta oração, ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu dependo de Ti, não tenho o que fazer aqui, Senhor. Eu fiz um juramento ao meu Senhor, Ele confia em mim, Ele já está idoso, Ele tem uma preocupação com Isaac, e eu não consigo fazer sozinho. Se Tu, ó Deus, não estiveres comigo, eu não consigo realizar nada. Mas, Senhor, esteja comigo. Eliezer mostrou dependência ali, Senhor. E que possamos sempre ser desta forma, que nós possamos depender de Ti, que possamos clamar a Ti, buscar a Ti, porque aí, meu Pai, nós vamos sempre receber a sua vitória. Sabemos que a resposta, às vezes, será um não, mas esse não vindo de Ti, glória a Deus, meu Pai, aleluia, é melhor do que o sim vindo de outra parte. Sabemos que a resposta, Senhor, vai ser o total silêncio. Tu não irás falar, mas Tu estás ouvindo, Tu estás abençoando, Tu estás nos escutando. E vai ter a resposta que será um sim. E nós glorificamos o Teu nome. Senhor, muito obrigado, Senhor. Fica conosco, nos abençoe e que o Teu nome seja glorificado e exaltado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vire para o seu irmão e fala assim: que tenhamos uma vida de oração. Amém. Pastor Lutero.